vida terrena não lhe servem, que pode fazer o evoluído se não tratar de utilizá-los como instrumentos para sobreviver na luta pela existência. Um selvagem que encontrasse um aparelho de televisão não saberia utilizá-los senão como uma caixa vulgar para meter dentro o que lhe pudesse servir, porque mais não compreenderia. Assim, a exploração dos ideais por parte do evoluído não é mentira, porque ele não pode compreender-lhes a significação. Para ele não há margem para coisas que não lhe servem para viver na Terra. Seu problema é premente de cada minuto. Exigir que, em tais condições, ele se ponha a evoluir, a lutar pelos ideais, enquanto tem de lutar por coisas bem mais urgentes, representa um atentado à sua vida e é natural então que ele se defenda como pode. Tudo o que lhe vem à mão deve utilizá-lo para sobreviver num mundo hostil que não admite sonhos. O evoluído rebela-se contra o que julga prostituição. O involuído considera ao tonto, porque por olhar para o céu se arruína na terra. O antecipador do futuro, por mais nobremente que atue, é julgado um inepto por quem quer primeiro resolver o problema de viver no presente. Quem, para sobreviver, necessita em primeiro lugar das coisas concretas que servem ao corpo, não sabe o que fazer dos maiores valores do espírito. Nas duras condições de luta do ambiente terrestre, quem esquece este fato e, em vez de cuidar dos reais problemas da vida prática, se perde indo atrás do espírito, é um louco que procura a morte. É assim que na Terra, reino dos involuídos, está tacitamente convencionado que o ideal deve ser explorado para fins materiais, porque para outra coisa ele não pode servir. Depois de haver projetado neste quadro as condições espirituais de nosso mundo e haver visto como ele está ainda submerso no seu baixo nível evolutivo e não preparado para um salto de improviso para frente, nos perguntamos, agora que a técnica poderá permitir uma abundância de bens, menor trabalho e mais tempo livre, bastará isto para que o evoluído possa compreender o valor dos ideais? Para que sinta o gosto das coisas superiores do espírito, mude de forma mental, assumindo uma nova que o induza a praticar um tipo de esforço totalmente diverso, dirigido a conquistas que até agora tão pouco interessam. O instintivo fundo do atual subconsciente humano formou-se como consequência das ferozes condições do ambiente nas quais o homem teve de viver no passado, e é o produto destas. Se elas mudam, certamente aquele subconsciente irá adaptando-se a elas, experimentando e aprendendo. Mas para adaptar-se à nova situação, assimilar a mudança e transformar-se definitivamente até fazer de tudo isto qualidades e instinto próprios, será necessário muito tempo. Dever-se-á formar uma nova simbiose com o ambiente, um novo tipo de convivência coletiva. Se tomarmos um tosco aldeão e o colocarmos num trono, tornar-se-á um senhor requintado. E de quanto tempo necessitará para que isso possa acontecer? Não basta enriquecer um primitivo para que este possa de repente transformar-se num ser civilizado. O primeiro uso que ele vai fazer da riqueza será desperdiçá-la em disparates. Antes que possa aprender a atuar de maneira diversa, ele deverá atravessar e assimilar novas experiências, se entregará a abusos, pagará as suas consequências, até aprender à sua custa saber fazer sábio uso dos novos meios. Como pode conhecer os perigos da riqueza e abundância quem não provou senão as duras consequências da miséria? A experiência é aquela coisa que nos permite reconhecer o erro logo que se recai nele. Mas a primeira vez, quando ainda não foram provadas as suas tristes consequências, como pode reconhecê-lo e não cair, sobretudo quando ele se apresenta como salutar correção de erro oposto cujos tristes efeitos já se conhecem? Como fazer compreender a quem suporta as dores da fome, a necessidade de evitar as dores a que leva a uma indigestão? Vejamos o que sucede quando se oferece abundância de tempo disponível e de bem-estar a indivíduos não preparados, incapazes de saber dirigir pela própria disciplina interior. O regime a que estavam habituados no passado era trabalho forçado e miséria.
de maneira que o seu mais alto ideal consistia na supressão destes dois males, para compensá-los em sentido oposto, com ócio, licenciosidade e abundância, isto é, com demasia de tudo quanto antes lhes faltava. Antes de chegar à mudança, o primitivo vive adaptando as suas duras condições de vida, que com o tempo formou uma natureza adaptada a elas. Formou-se entre indivíduo e ambiente uma determinada regra de convivência. Ora, quando o valor de um dos dois termos se desloca, nasce um desequilíbrio entre eles e a necessidade de adaptação para harmonizar-se em novos equilíbrios. É natural que, quando o indivíduo viva debaixo de uma determinada pressão, suprimida esta, salte a mola da reação. Isto é inevitável e é o que sucede nas revoluções. Para evitá-lo seria necessário manter a pressão ou, melhor ainda, não dar lugar a tal estado de pressão. Uma repentina alteração de condições de vida em indivíduos despreparados para saber bem utilizá-los, não pode deixar de provocar instintivas reações de abuso, tendentes em primeiro lugar a compensar as dolorosas carências precedentes com a imediata realização desse ideal de gozo por tanto tempo comprimido no subconsciente. Sucede, no entanto, que tais reações, dirigindo-se fora de toda e qualquer medida e em sentido não evolutivo, devem ser depois corrigidas para voltarem a ser levadas à ordem, com uma reação proporcional ao erro. Em termos de sofrimento, o primeiro uso que o evoluído poderá fazer do novo bem-estar será o abuso. Terminada a compressão forçada da privação, o impulso instintivo saltará para o abuso, em sentido oposto, isto é, o supersaciar-se de tudo aquilo cuja falta antes se sentia, porque dessa forma se concebia a felicidade no passado. Assim, o primeiro movimento de um evoluído é a procura de uma supersatisfação dos instintos primitivos, gula, orgulho, ócio, sexo, etc. É natural que o animal, uma vez livre da opressão que o disciplinava, a restitua em sentido oposto àquele que o pressionava. O momento seguinte é o da escola que ensina a assimilar os frutos da experiência. Tem-se de suportar os prejuízos que se seguem ao abuso, até que se aprenda a eliminá-lo. Assim o indivíduo aprende a autodisciplinar-se fazendo o sábio uso das coisas. Pouco a pouco, com a regular satisfação, se forma o hábito, o que acalma uma ansiedade e leva à saciedade. Chegados a este ponto, o impulso inferior em direção ao excesso pode ser eliminado, porque se formam novos equilíbrios, as novas posições se normalizam. A sociedade se faz constante, exigindo sempre menos abuso, que assim automaticamente vai diminuindo até desaparecer. Então foi aprendida a nova lição e o indivíduo, superada a oscilação entre carência e excesso, pode deixar de lado o problema, já resolvido, das necessidades materiais, e cuidar através de outras experiências, da solução de problemas mais complexos e da conquista de valores mais altos. Assim, a transformação biológica de evoluído a evoluído alcança-se gradualmente através destas oscilações e adaptações sucessivas. Só quando o indivíduo tiver superado o passado, eliminado suas carências e saciado seus velhos desejos com uma regular satisfação, poderá nele surgir outro tipo de desejos e a necessidade de satisfazê-los. É assim que, pouco a pouco, emergem primeiramente as aristocracias e depois as seguem, subindo de baixo, outras classes sociais, seguindo todos o mesmo caminho ascensional e atravessando o mesmo processo de transformação. Em princípio, a alteração das condições de vida levará, como primeiro efeito, ao desencadeamento dos velhos impulsos até então comprimidos. Uma vez que se lhes ofereceu a possibilidade de desafogar-se livremente, o primeiro resultado não poderá ser senão uma satisfação excessiva. Portanto, num primeiro momento não teremos a passagem a uma vida superior, mas sim um reforçar-se da vida inferior. Isto automaticamente leva a outro resultado, que é primeiro de ter de suportar as dolorosas consequências do abuso, e depois, através destes sofrimentos,
o de aprender uma autodisciplina e construir uma consciência, elementos base para a conquista dos valos espirituais. Estas são as fases do fenômeno. Num primeiro momento ele não é, portanto, evolução, mas um reforçar-se do precedente estado de involução. Este depois não pode ser superado enquanto não for cumprido o esforço necessário para dele se libertar, a isto induzido pela dor, a qual, decorrente do abuso, faz desaparecer toda satisfação. No previdente jogo de forças que determinam o fenômeno, esta satisfação automaticamente é levada ao excesso para que a dor a transforme em insatisfação e assim recebendo um contragolpe, o indivíduo será levado por ela à superação. Eis que, na economia da evolução, o nascimento espontâneo do abuso tem uma função na medida em que conduz a uma inversão de valores, com a morte dos velhos e o surgir dos novos. Sabemos que o sofrimento representa o agente corretivo do erro, com a função de endireitar as posições. Somente assim o homem poderá aprender a viver num plano mais elevado. Apenas depois de tal série de experiências, a técnica moderna poderá dar fruto em sentido evolutivo. Esta análise mostra-nos que é muito provável que o primeiro resultado imediato seja de um retrocesso involutivo, já que em princípio se tenderá a usar novos meios com a velha forma mental, o que levará a uma retomada dos defeitos do passado, potencializada pelos novos poderes. Por exemplo, o primeiro uso que se faz das invenções modernas é com finalidades de guerra. Quantos estragos serão necessários antes que o homem aprenda a usar tudo isso de um modo melhor? Depois, como acontece com todos os erros, este também será corrigido pela dor, da qual assim se compreende a função e a necessidade. Reabsorvido o erro, o mal ficará neutralizado e o fenômeno se concluirá num progresso evolutivo. Não esperemos, portanto, que o progresso técnico transforme o homem num átimo, e que por si só seja suficiente para determinar o seu avanço mental, cultural, espiritual, de que falamos. O novo bem-estar poderá ser utilizado neste sentido pelos já maduros, encaminhados de há tempo. Mas para muitos, ainda evoluídos, tal elevação de nível de vida poderá levar primeiramente ao ócio, aos gozos de tipo inferior, aos vícios, a um desencadeamento de novos baixos desejos, a um requinte no mal. Quando o centro espiritual de um indivíduo está embaixo, naquele nível ficam as suas manifestações. Não se pode pretender que um primitivo saiba responder diversamente daquilo que ele é, e que utilize os seus meios com um cérebro diferente daquele que possui. Cada ser, quando se encontra em condições que lhe favorecem o desenvolvimento, poderá desenvolver apenas o tipo que já apresenta. Depois então o adapta às novas condições de vida. Mas no princípio só poderá aumentar e fortalecer-se segundo aquilo que já é. Se damos a uma planta venenosa meios para prosperar, isto a levará a fazer-se mais potente no seu veneno. Assim, ajudados, um escorpião, uma serpente, um macaco, se tornarão cada vez mais escorpião, mais serpente, mais macaco. A construção espiritual, o elevar-se a um mais alto plano de existência, é fenômeno lento e complexo, é uma maturação em profundidade. Para alcançá-la é necessário lutar, sofrer e vencer. Não basta para fazer o homem a gratuita ampliação das mais favoráveis condições de vida exterior. A evolução é uma laboriosa conquista, ela leva em direção à felicidade, mas esta deve ser ganha e merecida. 4. Encontro com Teilhard de Chardin. 1. Os pontos básicos. Quando na vida encontramos um indivíduo que tem as nossas mesmas ideias e sentimentos e vemos que passou pelas mesmas vicissitudes que passamos, sentimos-nos irresistivelmente atraídos para ele, movidos pelo sentimento de simpatia fraterna. Por este motivo falo de Teilhard de Chardin. Os pontos de contato são 3. 1. As teorias defendidas. 2.
os sofrimentos morais causados pela dolorosa posição de incompreensão e condenação por parte das autoridades religiosas. 3. A paixão pelo Cristo, concebido racionalmente como ponto de convergência da evolução da vida. Observemos os 3 pontos para compreender o pensamento e a nobre figura moral deste cientista, filósofo e crente, assim como o significado da sua obra perante a renovação atual do mundo. Este exame poderá levar-nos mais além do caso particular, para observações de caráter e interesse geral. 1. As teorias defendidas por Teilhard de Chardin e pelo autor. Em Teilhard encontramos os seguintes conceitos: transformismo, evolucionismo, estrutura orgânica do universo e tendência do ser a alcançar um estado cada vez mais orgânico, de unificação. O homem é um elemento consciente que existe em função de um todo organizado, destinado a tornar-se sempre mais consciente desse todo e dessa organicidade. A evolução é orientada, por um íntimo impulso telefinalístico, em direção a um ponto conclusivo, Deus. O fim supremo da existência é a convergência das diversas consciências individuais na consciência única e total do centro ômega, último momento e fim da evolução, Deus. Teilhard não acrescenta nada mais. Mas isto implica e deixa entrever a possibilidade lógica de que este ponto possa ser também o alfa de todo o processo que, para ser completo, deve conter ainda a sua contrapartida involutiva precedente, como demonstramos claramente no volume, o sistema. Continuemos escutando o que nos diz Teilhard. O universo está completamente impregnado de pensamento, que se torna cada vez mais patente com a evolução da vida, através da crescente complexidade estrutural que a matéria desse modo alcança. Eis um panpsiquismo que é um panespiritualismo e um monismo, que pode parecer materialista, mas que não é, porque é que o materialismo é impulsionado até a tornar-se espiritualismo. O condenadíssimo evolucionismo darwiniano não é expulso, mas antes adotado, e resulta implícito e logicamente enquadrado neste evolucionismo tão vasto que compreende também o espírito. A função da vida consiste em fazer surgir este espírito avançado em direção a ele através de um transformismo biológico, o darwiniano, cuja função não é senão a de veste exterior e de um instrumento de expressão, experimentação e elaboração de um outro transformismo mais substancial, de tipo psíquico, escondido na profundidade e que anima a forma. Teilhard intuiu uns laivos de consciência incipiente mesmo nos graus ínfimos da existência, no plano físico do universo. Para ele, a matéria inorgânica é antes uma matéria pré-vivente, e num sentido lato, pré-consciente. A evolução levou esta consciência a revelar-se imensamente mais avançada e potente no homem. Ora, dado que a organicidade do todo implica uma lógica, seria absurdo determos-nos neste ponto do caminho sem continuá-lo. Teremos um fenômeno partido ao meio, que de repente para, sem completar toda a sua trajetória e alcançar a necessária conclusão, ambas implícitas na lógica do desenvolvimento do próprio fenômeno. E que imensos horizontes nos abre para o futuro conceito, necessário, de um prolongamento do processo evolutivo. Hoje, portanto, um cientista nos confirma que a matéria é esta cheia de vida e a vida cheia de inteligência. Nós acrescentamos, então Cristo pode ser proposto à ciência positiva como superbiótipo do futuro, como supremo modelo que a raça humana poderá atingir com evolução, e o Evangelho como a lei social da unidade coletiva representada pela superhumanidade do futuro. Não obstante as tentativas humanas de conciliação, o Evangelho apresenta-nos Cristo e o mundo como dois inimigos inconciliáveis, os quais no entanto devem coexistir na Terra. Mas é necessário compreender o que entendia Cristo por mundo. Isto não quer dizer que ele seja contrário à vida. Ele referia-se a um estado de fato que o mundo era e é, ou seja, imerso ainda num estado primitivo animal, pleno de egoísmos e lutas ferozes. Cristo condenava somente esta forma de vida inferior.
A inconciliabilidade não se refere a um mundo de evoluídos e civilizados, pois que ele quer transformar a humanidade atual precisamente num tipo mais avançado de vida, que o Evangelho chama de reino dos céus. Com um tal mundo Cristo está plenamente de acordo, tanto é assim que justamente nele se realiza toda a sua lei. Ele veio para ensinar-nos qual é este novo modo de viver, dando-nos as normas no Evangelho. Tornando a Teilhard, vemos que, orientado assim, ele resolve o dualismo espírito-matéria, no qual parece encontrar-se dividida a obra de Deus num antagonismo bem-mal, Deus-Satanás, em que o cristianismo se debateu durante milênios. Teilhard resolve a favor do espírito, ao qual ele chega partindo do materialismo científico e levando até as suas mais audazes consequências, isto é, partindo da teoria da evolução para desenvolvê-la até atingir os seus mais altos resultados. Ele não nega a matéria como a ciência viu, mas acrescenta o que a ciência não viu, a alma de um sopro espiritual que explica as suas funções e mostrando-nos as suas razões, justifica a sua existência. Assim a torna transparente, luminosa de conceito, elevada de negação à expressão do pensamento de Deus. Tudo se fez e continua sendo feito por este pensamento. Isto representa a afirmação racional e a descoberta científica da sua presença em tudo que existe, isto é, a imanência de Deus. Fica assim esclarecido o sentido de todo o processo da evolução, numa síntese lógica e harmônica na qual concordam as verdades provadas pela ciência com os princípios finalísticos da concepção religiosa. Chega-se a uma conciliação de extremos opostos, a uma fusão orgânica, a uma unificação. Tudo isto pode parecer um materialismo místico, mas pode significar também as bases científicas do cristianismo, que delas se aproveitaria porque atualmente não as possui, fato que o mantém fora do terreno positivo da ciência. É assim que Teilhard foi julgado por alguns um novo S. Tomás, cristianizador já não de Aristóteles mas sim de Marx e de Darwin. Poderia deste modo ser sanada a cisão entre ciência e fé, para passarem da inimizade à colaboração. Muito teriam que dizer-se uma outra. Então a fé teria finalmente bases positivas, e a ciência poderia ser iluminada e vivificada pelo espírito. O evolucionismo darwiniano ficaria, mas só exteriormente, limitado à forma. Intimamente ele é constituído pela evolução de um pensamento, é impregnado e orientado por um exato telefinalismo, nele imanente. Naquele evolucionismo, até agora entendido materialmente, há lugar de sobra, existe inclusive a necessidade da presença de um Deus, centro de um pensamento continuamente criador. Assim a matéria, de inimiga inerte do espírito, vincula-se, logo nos primeiros graus, ao processo universal da revelação do espírito, verdadeira e fundamental realidade do universo. O homem, no seu nível, faz parte deste processo. Num plano de existência muito mais alto, a evolução realiza-se no homem, através do homem que exprime uma fase dela, arrastando também ele pelo movimento de todo o processo, em direção a planos de existência cada vez mais altos. O progresso social revela então a sua mais profunda natureza, que é a de um processo biológico cuja direção o homem deve tomar, agora mais que nunca, guiando-o com sua inteligência à evolução. Até hoje ela realizou-se apenas mediante um jogo de determinismos, estabelecidos e impostos pelas leis da natureza. Trata-se agora, não já de aceitar passivamente a evolução, mas antes conduzi-la, tornando-nos conscientes dos seus fins, como operários de Deus, seus colaboradores na obra de construção do nosso setor de existência. O homem não viverá mais à mercê das leis da natureza, mas, consciente e responsável, dirigirá o seu próprio destino. Teilhard trata assim de chegar a uma nova teologia em que tudo se santifica por meio da universal presença do pensamento de Deus imanente. Chega-se a uma santa evolução, que corrige o velho criacionismo pueril antropomórfico, não mais adaptado à mente moderna.
É um novo evolucionismo consagrado no altar de Deus. O mundo move-se, ainda os que não o queiram, têm de mover-se por força. O transformismo substitui a velha imobilidade. Podemos ver assim o que há de verdade no panteísmo evolucionista, condenado sem discriminação. Mas que haverá de mais vital do que ver Deus por toda a parte e, através de uma visão evolucionista do universo, não poder concluir senão com a sua espiritualização. Não poderá tudo isto conduzir-nos a um cristianismo racionalmente mais aceitável para quem pense, a um evangelho mais demonstrado e convincente, ao mesmo tempo que a uma ciência espiritualizada, mais nobre e santa. Eis a vida levada à sua verdadeira essência. A substância da existência, a estrutura mais íntima do ser é de natureza psíquica. A vida é pensamento coberto de morfologia. A espiritualidade, base das religiões, é colocada no ápice da evolução. Cristo então é um superego hoje transcendente, mas amanhã é um ponto de chegada para a raça humana, ponto no qual o egoísmo separatista, vigente na luta pela sobrevivência, será substituído pela solidariedade coletiva unitária do amor evangélico universal. Assim Teilhard apresenta-nos uma maravilhosa espiritualização do universo, elevada sobre bases científicas. O Evangelho representa uma transformação de leis biológicas, e significa a imensa revolução operada pela passagem da vida de um nível de evolução a outro superior. Quisemos reproduzir em traços genéricos o pensamento fundamental de Teilhard e com a alegria de ver que ele corresponde plenamente ao nosso pensamento, exposto na obra chegada até agora no seu 21º volume, em mais de 8.000 páginas. Uma tal concordância de conceitos com os de um cientista de tão grande valor, com um cristão honesto e convencido, cheio de bondade e de cultura, significa que as ideias por nós sustentadas não podem estar nem cientificamente erradas, nem serem moral e teologicamente condenáveis, como já se pretendem. Os escritos das duas partes são contemporâneos, Teilhard 1881 a 1955, e aparecem sem que tivesse havido conhecimento recíproco, em ambientes e países completamente diferentes. O mundo começa a compreendê-lo só agora. Este fato parece mostrar-nos que o pensamento humano, na primeira metade de nosso século, quis exprimir os mesmos conceitos por estes dois caminhos, em forma tão diversa, porque o mundo está chegando a uma nova maturação, e deles tem necessidade. Tanto é assim que a religião mais conservadora prepara-se, com Teilhard, a examiná-los, pela necessidade de se atualizar. Por isso, o seu caso é importante e desperta interesse, porque pode ser útil às religiões para alcançarem o nível das últimas descobertas científicas, perante as quais elas ficaram atrasadas. Se é certo que as conclusões coincidem no conjunto, há no entanto uma diferença entre os dois casos, pelo fato de que eles se desenvolveram em posições e com métodos diversos. Como religioso, Teilhard estava preso, a priori, às afirmações categóricas da sua fé, de que ele não podia afastar-se, e a favor das quais, sem possibilidade de escolha, tinha de concluir a todo custo. Isto podia pesar sobre a interpretação dos fatos, tendendo a torcê-la num determinado sentido, em prejuízo da verdade objetiva. Ora, a investigação do cientista deve ser livre. A ela não se podem antepor e impor premissas axiomáticas. Então, mais do que a descoberta se tende à conciliação, a objetividade está comprometida pelo preconceito. A realidade deve ser vista através de uma particular forma mental pré-estabelecida. O recinto dentro do qual se permite ao pensamento mover-se, para investigar e concluir, é limitado por barreiras. Tudo isto paralisa a investigação, e não é científico. Em nosso caso, pelo contrário, tínhamos a liberdade de chegar a qualquer conclusão que os fatos nos indicassem e exigissem de uma forma positiva. A nossa finalidade era apenas descobrir a verdade e não concordar com uma religião.
Foi assim possível chegar a conclusões mais vastas, aceitáveis mesmo fora das religiões, até pelo materialismo ateu, apesar delas serem de natureza ideal e espiritual. Nos dois casos não só as condições de trabalho mas também os métodos foram diferentes. Normalmente parte-se da constatação positiva dos fatos, alcançada com observação e experiência, para poder depois, construindo e verificando as hipóteses com as quais tratamos de explicá-los, obter e fixar então uma teoria provada por eles como verdadeira, ou seja, os princípios gerais segundo os quais os fenômenos observados funcionam. O pensador vai assim sempre subindo do particular ao universal, tratando de elevar-se para conseguir uma visão de conjunto mais vasta possível e assim mais apta a orientar-nos. Em nosso caso o método seguido foi o oposto, pelo menos no princípio. Foi dedutivo e não indutivo. Procedeu-se do universal para o particular, em vez do particular para o universal, seguidos, assim desde o princípio, e não em busca de orientação. Não obstante, um segundo momento, os mesmos fatos, que para a ciência são um ponto de partida, nós, com o seu mesmo método de observação e experiência os examinamos, mas apenas para verificar se eles confirmam a visão geral, e se ela corresponde a estes fatos. No primeiro caso ela está orientada em duas direções, teoria em direção aos fatos, e fatos em direção à teoria. Assim eles são utilizados para o controle da teoria, que não permanece deste modo visão destituída de provas racionais, mas que através dos fatos, demonstra-se ser verdadeira, respondendo à realidade. Só com este segundo método, que chamamos intuição, se pode chegar a uma visão universal do todo, movendo-se com mentalidade positiva no terreno onde a ciência, com o seu método, não pode chegar, quer dizer, pode-se chegar ao terreno das maiores visões teológicas, obtidas com o único método possível, o da intuição. É certo que se trata de um voo. Mas sem voo não se alcançam os princípios universais da existência. Trata-se de um voo e logo em seguida ao qual se baixa à terra, trazendo a fotografia da visão obtida, para, colocando em contato com os fatos, verificar se é verdadeira. Procedemos assim e vimos que eles a confirmam, de modo que podemos dizer que ela responde à realidade. Não havia outra maneira para obter a síntese universal, coisa de que a ciência está ainda muito longe. Teilhard se orientou e já se começa a poder raciocinar com a ciência sobre problemas espirituais, e com as religiões sobre problemas científicos. Podia-se chegar ao ponto de admitir que o produto da revelação, contido no cristianismo, poderia ser tomado seriamente em consideração pela ciência como hipótese de trabalho, para aceitar a parte que os fatos demonstraram corresponder à realidade. Assim uma revelação positivamente controlada poderia ser aceita pela ciência. A última confirmação de cada verdade pode ser confiada somente a uma verificação que demonstre que os fatos funcionam realmente como essa verdade afirma. Apenas deste modo as intuições ou revelações podem dar garantias de segurança. O mundo apesar de tudo caminha, e ninguém tem o poder de pará-lo. A teoria da evolução foi combatida, até há poucos anos, nos ambientes religiosos. Hoje, para a quase totalidade dos biólogos, a evolução é um fato estabelecido, universalmente aceito, não mais uma hipótese. A maior parte dos cientistas já não põe em dúvida que biologicamente o homem provém do mundo animal superior. Mas a evolução não é fenômeno que possa ser limitado à vida, porque numa visão universal, tudo deve estar nela incluído, todas as formas de existência, se não quisermos ficar fechados num só setor do fenômeno da evolução, limitados a um só trecho do seu desenvolvimento. Teilhard nos apresenta uma evolução universal, dividida em três grandes etapas: matéria, vida, espírito, como também o professor Marco Todeschini, de Bergamo, Itália, falou de psicobiofísica. O universo astronômico, com a matéria,
oferece-nos a base física, constituindo a geosfera, coberta nos planetas de revestimento vivente, que representa a biosfera, cuja função, através da vida, consiste na revelação da consciência, que constitui a noosfera, novo revestimento de pensamento e consciência. Trata-se, pois, de 3 fases sucessivas, cada uma das quais se eleva sobre as precedentes, depois de alcançada e vivida. Este conceito de um crescente psiquismo e progressiva cerebralização do ser, reproduz em palavras científicas o conceito da progressiva espiritualização cristã, de ascese da alma em direção a Deus. Encontramos o fio condutor de toda a evolução. Ela é um caminho que conduz ao espírito. A cosmogênese inicia o processo que continua porque se prolonga na biogênese, a qual por sua vez desemboca na noogênese. Assim, finalmente, se pode compreender o significado do processo evolutivo, alinhado ao longo deste seu eixo principal, que nos mostra o início, o desenvolvimento, a meta, desde o princípio até o fim. O ponto ômega, de chegada, está hoje presente entre nós em forma de ideal que está esperando a nossa evolução para realizar-se no futuro, que representa o seu resultado e a compensação de tantas das nossas fadigas, dores e perigos. A escalada evolutiva, descoberta e provada pela ciência, vai em direção a Deus, como já, com outras palavras, as religiões o ensinaram. Agora já não vivemos e não ascendamos como ceigos. E devido a tudo isto, tendo a ciência conseguido conhecer o caminho percorrido que nos trouxe até aqui, podemos deduzir qual será o de amanhã, e até onde nos levará. No terreno das nossas conquistas espirituais, a fé das religiões, sucede agora a certeza científica. Voltando à comparação com a nossa obra e as suas concepções, constatamos que a cosmobionogênese de Teilhard corresponde ao fisiodinamo-psiquismo de a grande síntese. Ele também tentou uma síntese ou fenomenologia do universo até no campo filosófico e teológico, ou, pelo menos, dos seus escritos transparece uma tentativa de orientação universal neste sentido. Ele, no entanto, concebeu os 3 momentos ao longo dos quais se desenvolve o eixo central da evolução, como matéria, vida e espírito, e não como matéria, energia e espírito. Isto se explica pelo fato de que, sendo ele sobretudo geólogo e paleontólogo, não valorizou adequadamente na economia do universo a importância da física nuclear e do fenômeno da desintegração atômica, coisas que então acabavam de aparecer. Teilhard passou da matéria à vida sem ver o termo intermediário, a energia, sem a qual não se explica a origem da vida por evolução. Ele não explica a passagem da química inorgânica à química orgânica, que representam formas exteriores e não a substância do fenômeno. Escapou-lhe a continuidade do processo evolutivo, matéria, desintegração atômica, base da gênese dinâmica, eletricidade que é forma de energia mais evoluída, da qual se passa aquela que é a substância da vida, que não é dada pela forma orgânica, mas pelo psiquismo que a constrói e rege, psiquismo de origem elétrica, como demonstra sua base de apoio, que é nervosa e cerebral. Quando se escreveu a Grande Síntese, por volta de 1933, com uma física nuclear ainda no início, tais afirmações podiam parecer fantasia. Mas hoje experimentalmente se procura provar a verdade da teoria das origens elétricas da vida. Em 1952 o químico americano S. L. Miller, pensado que a vida pudesse estar relacionada com a descarga elétrica do raio, tratou de reproduzir em laboratório as condições em que deveria encontrar-se a Terra antes que aparecesse a vida. Infelizmente não pôde adiantar suficientemente as suas experiências. Ora, o bioquímico inglês Cyril Panampiruma, através das suas experiências, concluiu que a matéria inorgânica, sob a ação das descargas e raios cósmicos, pode transformar-se em matéria orgânica. O raio daria a energia necessária. Existem, pois,
algumas diferenças com Teilhard. Mas o ponto novo e central, isto é, que a vida serve para desenvolver e revelar o espírito, foi captado também por ele e admitido plenamente, o que não é pequena revolução dentro do cristianismo. Acrescentemos que com a nossa teoria podemos explicar também a tremenda lei da luta pela vida, que leva ao devorar-se recíproco. Ela, se bem que feroz, justifica-se como meio para o desenvolvimento da inteligência, processo que se inicia desde os primeiros planos da existência, obrigando ao esforço para a defesa, e em que se revelará em forma cada vez mais evidente um processo de espiritualização, quanto mais avance o ser no caminho da evolução. Há ainda uma outra diferença com Teilhard. Ainda que falando de nova teologia, ele não atinge as primeiras origens do universo, da criação e suas consequências, como resultado final de imensa obra. Fica, assim, sem explicação como das mãos de um Deus sapiente, bom, perfeito, haja podido sair o mal, a dor, a morte, e como a sua unidade possa ter sido, por ele ou por outros, despedaçada no dualismo em que existimos. Teilhard, no seu volume, L'activation de l'Énergie, chega a definir o mal como um efeito secundário, subproduto inevitável, do caminho do universo em evolução. O problema do mal, diz ele, não se coloca já, porque é estatisticamente impossível que uma multidão de fenômenos, em vias de acomodação, procedendo por tentativas, como se desenvolve a evolução, não se verifiquem os casos incompletos, mal terminados, discordantes da ordem geral. Mas respondemos, o mal, a dor, a morte, não são incidentes menores da evolução aos quais não se dê importância, antes pelo contrário estão de tal modo profundamente radicados no fenômeno da existência tentando comprometê-la a cada passo, que para salvá-la desta ameaça é necessária a presença contínua e atividade semeadora da potência criadora de Deus. Teilhard, como sistema filosófico e teológico, portanto, deveria ser pelo menos completado, para esgotar o assunto. Mas ele era sobretudo cientista e, além disso, neste outro terreno, devido à sua posição eclesiástica, estava ligado a uma ordem estabelecida da qual era difícil libertar-se e proibido de sair. O significado e importância do pensamento de Teilhard está, sobretudo, nesta tentativa do cristianismo de aproximar-se da ciência e assimilar suas conclusões até ontem condenadíssimas. As religiões representam uma massa enorme, a maioria das quais com uma forma mental elementar, lentíssima a compreender e evoluir. Assim, cada alteração de pensamento deve ser feita com extrema prudência para não perder o equilíbrio, ultrapassando os limites da compreensão. Mas a evolução está hoje apressando o passo. E temos aqui um sacerdote acusado de panteísmo, monismo, materialismo, evolucionismo, darwinismo, marxismo e até comunismo, em muitos aspectos comparável a Rosmini, e por isso ouvimos falar e escutamos com interesse. Eis, em ambiente eclesiástico, uma tentativa semelhante à nossa, de realizar uma síntese na qual se unem, como elementos complementares, os dois termos até agora em antítese, ciência e fé, matéria e espírito. A nossa tentativa foi, não obstante, mais livre, como pesquisa da verdade, porque, como já assinalamos, não estávamos obrigados a concluir conforme a premissas já estabelecidas. Todavia, não se pode deixar de reconhecer em Teilhard um grande mérito, o de haver tratado de santificar o pecado de ser evolucionista, de que tantas vezes foi acusado, agora transformado em santa evolução. Estranho modo de avançar nas religiões, apesar de afirmarem que permanecem imóveis. Mas ao divino impulso da evolução não há conservadorismo que possa resistir. Assim já não se pode dizer que Darwin esteja errado, agora que a evolução se tornou um fato inegável. Ele é aceitável porque agora a evolução pode ser considerada como um fato interior e a sua substância como um desenvolvimento de consciência,
porque a sua mutação morfológica se julga como transformar-se de uma veste exterior que acompanha uma evolução mais profunda, a qual representa a sua verdadeira substância, que é uma ascensão espiritual em direção a um estado de perfeitíssima consciência, destinada a juntar-se ao Deus. Assim a vida se move e dinamiza, transformando-se num caminho em direção a uma meta. Aparece a visão de um imenso destino que corresponde ao homem realizar no futuro. A evolução se santifica porque agora dela se vê também uma outra face, além da natural, a divina. O natural é aceito como elemento que conduz ao divino, e o divino como levedura imanente e razão final do natural. O processo evolutivo é assim entendido em sentido lato, isto é, como um processo que faz avançar a matéria, transubstanciando-a espiritualmente, santificando-a, assim, até que no homem e mais acima dele, conquiste cada vez mais consciência, e assim o alfa se reúna ao ômega, a criação volte ao Criador. Desta maneira o crescimento geológico e biológico desemboca na noogênese, isto é, termina na vitória final do espírito puro. Pensamento já expresso por Carrel quando fala de emersão do espírito da matéria. O que consola é ver como um catolicismo que nos meus escritos colocou no index estas ideias, hoje, se bem que por outras vias, prepara-se para aceitá-las. Ele é constrangido pela lógica persuasiva dessas ideias e pela sua difusão nos ambientes culturais, para salvar do ateísmo em expansão, porque hoje se pensa mais. E quem pensa, para aceitar exige ser convencido, pois a verdade, como hoje é apresentada, não satisfaz mais esta exigência da mente moderna. Não obstante, hoje parte do rebanho é constituída por ignorantes e supersticiosos, e outra parte de ateus que exteriormente são ótimos praticantes. É necessário que o catolicismo se torne mais convincente, para resolver o problema da sobrevivência de uma fé que ameaça ser superada. 2. Os sofrimentos morais devido à dolorosa posição de incompreensão e condenação. Teilhard foi mandado para Nova York e para lá morrer em condições de verdadeiro exílio, depois de uma vida cheia de amargura pela dificuldade cada vez maior de fazer conhecer os seus escritos. O seu problema era de consciência, o de um cientista que, havendo descoberto a verdade, trata de levá-las para o terreno religioso a fim de iluminar os crentes honestamente desejosos de conhecer mais além da fé, para ficarem convencidos. Sem dúvida que vivemos num momento de transição evolutiva no qual a ciência avança vertiginosamente no conhecimento, transpondo as portas do mistério. Com isto muda a velha forma mental pela qual o modo tradicional de apresentar as verdades de fé as torna de difícil aceitação. Em Teilhard, o drama é duplo, o de ter de admitir, em consciência, mesmo que não ortodoxas, as novas verdades que lhe apareceram e das quais estava convencido, e o de dever fazê-las conhecidas de todos os que tinham necessidades delas para sair da dúvida, da falta de fé, da insatisfação em que se encontra a mente moderna perante problemas insolúveis ou não resolvidos com clareza convincente. O drama foi devido à sufocação destes dois santos impulsos, sofrido em nome do bem, quando o bem é progresso, é da lei de Deus. Muitos não querem cansar-se, pensar, arriscar-se, preferindo permanecer seguros nas concepções tradicionais. Na própria preguiça, então, considera-se elemento perturbador quem parece rebelde à velha ordem porque tem sede de luz, quer conhecer e fazer conhecer, subir e fazer subir, porque há de uma contínua tensão espiritual que incomoda os que dormem quietos numa aquiescência passiva, que chamam fé e ortodoxia. A muitos não interessa um maior conhecimento e a conquista da verdade, mas sim o grupo humano de que cada um faz parte, o seu poder terreno, o seu engrandecimento pela conquista de prosélitos. Entretanto, não há nada na vida que não se baseie na luta, o que leva cada grupo humano a tomar uma posição de defesa, de encastelar-se no sectarismo, intransigência, dogmatismo,
qualidades necessárias para poderem resistir e sobreviver. O problema não é de religiões, mas de tipo biológico, porque esta é a lei da vida no seu atual grau de evolução. Para além e para cima do universo físico, telhado, movido mais pela razão do que pela fé, o universo psíquico, isto é, o universo numa nova dimensão, a do espírito, que é o terreno supersensível das religiões. O cosmo para ele é um organismo funcionando em evolução, orientado no sentido de fazer surgir e desenvolver a inteligência. Com isto ele realiza uma espiritualização da matéria e da ciência, estendendo assim ao infinito o terreno das religiões e fazendo delas um problema de interesse universal. Eis então que estas, em vez de fecharem neste caso as portas como perante um inimigo, deveriam abri-las para conseguir a sua imensa expansão. O problema para o cientista crente não é tanto de compreender tudo isto, para ele é evidente, mas o de fazer os outros compreender, assim como para o evoluído o problema maior foi e será sempre o de fazer avançar os evoluídos. Como Santo Agostinho resumiu Platão e S. Tomás resumiu Aristóteles, cada um deles, formulando o cristianismo segundo a linguagem do seu tempo, assim é de esperar que as religiões admitam igualmente em seu favor, que Teilhard formule as mesmas verdades, segundo a linguagem racional científica de nosso tempo. Ele sentia a necessidade de realizar um exame crítico do pensamento teológico para atualizar-se perante as conquistas da ciência que o deixavam ficar para trás, enquanto as religiões, encaminhando-se para Deus, deviam estar logicamente na vanguarda, em vez de serem as últimas a chegar, arrastadas, a seu pesar, pelo progresso do pensamento laico. Estando em contato com Deus, em quem se inspiram, as religiões deveriam ser as primeiras a compreender a verdade e não as últimas. E quem sente, como Teilhard, tais exigências, sente também o dever de falar, oferecendo a sua contribuição. E se as religiões não entendem e resistem, ele a oferece à humanidade, que hoje dela tem necessidade, para poder progredir, mesmo que as religiões não queiram interessar-se por tais problemas. Teilhard costumava dizer, se não escrevesse, sei que a traiçoaria. Procuremos explicar o caso com duas imagens. Ofereceram ao homem uma semente preciosa para que plantasse no seu vaso, mas aquela semente não agradava àquele vaso porque era diversa das outras que continha, e deste modo a atirou num campo. No vaso aquela semente poderia crescer defendida, mas em terreno limitado que a teria impedido de desenvolver-se. Ali teria permanecido como ideia fechada num ambiente restrito, sem poder expandir-se. No campo, pelo contrário, a semente pôde desenvolver-se livremente, até tornar-se uma grande árvore, o que dentro do vaso não podia acontecer. Foi portanto um bem para a semente ter sido lançada para fora. A ideia que ela representava só assim podia tornar-se, e de fato se tornou, universal. Eis o que acontece quando um grupo humano de ideias restritas rejeita uma ideia fecunda, capaz de novos desenvolvimentos. Outra imagem. Dois galos fechados numa gaiola estavam se bicando com o fim de se destruírem um ao outro, cada um pensando, se venço, serei dono da capoeira. E não percebiam que os levavam ao mercado, e que pouco depois acabariam os dois na panela. Assim se comporta as religiões rivais enquanto se avizinha o cilindro compressor do comunismo ateu, que se prepara para nivelá-las todas na mesma liquidação. Que fazer? Este é o grau de evolução da humanidade atual, e explicar não serve para nada. O nível de unificação hoje alcançado não vai mais além da família e de grupos particulares, sejam religiosos, econômicos ou políticos, mas sempre limitados em função de determinados interesses comuns. Grupos mais vastos, nacionais ou raciais, estão apenas em formação. Cada unificação na Terra não chega a alcançar senão o grau de partido ou castelo fechado, armado e em luta contra os vizinhos, eles também em estado de guerra para não serem destruídos,
que é aquilo que cada um deles quereria fazer do outro para seu triunfo. Enquanto a humanidade não superar esta fase de sua evolução, deverá ficar submetida às leis de tal plano biológico inferior. O evoluído que trate de elevá-la a um nível superior, para funcionar com outras leis e segundo uma outra compreensão da vida. Em semelhante mundo ele será sempre um intruso, um solitário, um condenado, como foi Teilhard de Chardin. Tal biótipo, justamente devido à sua posição avançada, encontra-se fora dos grupos, porque o seu fim não é a defesa de nenhum deles dentro do qual se encontraria encerrado, mas sim o progresso da humanidade. O indivíduo, então, perante ao grupo, pode escolher dois caminhos, segundo a sua própria natureza, o da liberdade ou da obediência. No primeiro caso pode conseguir o seu ideal segundo a sua consciência, entregar-se na busca da verdade, pensar e falar livremente, cumprir a sua missão. Ele se encontra, porém, isolado. Não tendo declarado sua adesão a nenhum grupo, não depende de ninguém, mas tampouco recebe, da sua adesão e obediência, a defesa que necessita para viver trabalhando pelo seu ideal. Se ele não se une aos fins de algum outro, ninguém está disposto a fazer-lhe gratuitamente o trabalho de protegê-lo. São estas as leis da vida no plano humano, e é necessário ter a honestidade de reconhecê-las e declará-las tais quais são. Se esse indivíduo não pagar com sua submissão o seu pão, qualquer atividade intelectual lhe será impedida pela necessidade de ter, ele próprio, de lutar pela existência. No segundo caso não haverá esta necessidade e se gozará da vantagem de uma proteção que garante a vida e a tranquilidade para trabalhar. Mas pensamento e atividade ficarão submetidos ao qual se pertence. Deve-se por isso pensar e trabalhar no interesse do grupo que, por fornecer o pão, tem o direito de exigir obediência espiritual e física. Quem dá e protege faz por si próprio e portanto tende a escravizar. Quem recebe deve dar em troca a obediência. Isto porque ao trabalho espiritual é dado valor zero no mercado das coisas humanas, de modo que a liberdade de pensamento e atividade correspondente é coisa permitida apenas a quem possui independência econômica. Observando, porém, as coisas do lado oposto, vemos que o grupo não é culpado de tudo. Este, por sua vez, está empenhado na luta pela sua existência. E por isso deve fazer dos seus membros os seus soldados para manterem a sua unidade, defendendo-a dos assaltos exteriores. A ele não interessa a evolução, mas apenas o mais urgente, a sobrevivência. A isto ele é constrangido pelas condições da vida terrestre. O evoluído, pelo contrário, antecipa a evolução e, em vez de conservar e consolidar as posições, tende a fazê-la avançar. Por esta oposição de intenções, ele é temido e combatido como um perigo. Ele não representa a conservação mas sim a arriscada aventura do progresso, que é precisamente aquilo que os imaturos, acomodados na sua preguiça, não querem. O reformador, desejando implantar uma ordem nova, sacode as bases do castelo no qual o grupo se aninha, leva a desordem às suas filas, fato do qual os inimigos estão prontos a se aproveitar. É necessário compreender que a vida é um estado de guerra pela sobrevivência. Urge, portanto, como primeira coisa, a defesa e, só depois como luxo de ricos, e admitida a evolução. Tais tentativas de avançar são deslocações perigosas, dissipação de forças em tentativas que debilitam o grupo e são consideradas saltos na escuridão. Quem os provoca deve, portanto, ser eliminado. Perante o idealista atraído pelo céu, está a dura realidade da vida. Não é lícito esquecer, nem por um minuto, que se trata de uma luta desesperada. Para quem é especializado nessa luta e não sabe fazer outra coisa, poderá parecer que não é verdade. Mas para o idealista dotado de outras qualidades e dedicado a outros trabalhos, o problema é bem diverso. Ele quereria desesperadamente gritar: na Terra não há lugar para o ideal.
A humanidade deveria ajudar estes indivíduos que trabalham pelo seu progresso. Mas com o que a humanidade se importa? Ela tem outras coisas para fazer. Deve pensar em matar e destruir tudo com guerras, enriquecer, e gozar a vida. O problema que o caso de Telhar nos fez recordar, é principalmente de biologia e interessa à humanidade, porque constitui o problema de evolução da vida. O ideal, antecipação